3 de novembro de 2025, vamos fazer a leitura de Provérbios usando a Bíblia na NVI. NVI é a nova versão internacional. Ela é uma Bíblia mais moderna, mais atualizada, mas é uma boa Bíblia para o entendimento do texto da palavra. Provérbios, para você que é novo aqui no canal, tem 31 capítulos. Foi escrito pelo rei Salomão com o propósito de trazer sabedoria e inteligência para a boa tomada de decisões em todas as áreas da vida. Aqui no canal, nós fazemos a leitura mensal de Provérbios. Nesse mês de novembro, nós temos 30 dias. Então, até o último dia, nós vamos ler o capítulo do dia e no dia 30, nós vamos ler os capítulos 30 e 31 juntos, para podermos terminar o livro de Provérbios dentro desse mês. Se você tem interesse em meditar em outros capítulos de Provérbios, na seção das playlists, você tem as meditações que foram feitas nos meses anteriores. Desde 2023, nós estamos fazendo essa leitura. Se você quiser meditar em Provérbios com a versão da nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, que é uma outra versão da Bíblia que também é atualizada, nós temos a playlist de setembro de 2025. Nós fizemos a leitura de Provérbios com base na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. E no mês de outubro, nós fizemos o estudo de Provérbios na versão da Almeida Revista e Corrigida. Nesse mês de novembro, nós vamos ler na NVI. Provérbios capítulo 3 nos fala sobre o favor de Deus. O que é o favor de Deus? É uma dimensão em que você está tão perto dele, seguindo os mandamentos dele, que você recebe as bênçãos especiais de Deus. E quais são as bênçãos especiais de Deus? São 3 bênçãos: vida longa e com paz. Essa é a primeira bênção. A segunda são as riquezas e a terceira é a honra. Então são essas 3 bênçãos que fazem parte do favor de Deus. Vamos ler aqui Provérbios 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Então aqui você já vê nos versículos 1 e 2. Vamos lembrar que o livro de Provérbios se divide em 3 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9. Nesses primeiros 9 capítulos, em todos eles, está sempre sendo reforçada a ideia de que você deve obedecer os mandamentos. Você deve ler a palavra de Deus, você deve ter uma relação com a palavra de Deus, porque é da palavra de Deus que você aprende os mandamentos e você aprende a sabedoria. O capítulo 1 até o capítulo 9 dão muito valor, dão muito destaque a essa ideia de que você tem que buscar a sabedoria. E Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, fala que o começo, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Nós meditamos no capítulo 1 sobre isso, que é o temor ao Senhor, que significa ter um absoluto respeito por Deus e colocá-lo acima de tudo em primeiro lugar. E no capítulo 2, nós lemos que sobre como você tem esse temor a Deus. Agora no capítulo 3, ele fala mais uma vez sobre isso. Veja o versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Então é sobre escute a sabedoria, que é a minha lei,
e guarde esses mandamentos no seu coração, porque, versículo 2, eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Você vai ter vida longa e lhe darão prosperidade e paz. Você vai ter uma vida longa com prosperidade e com paz. Versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Veja que aqui no versículo 4 é que ele fala: então você terá o favor de Deus. O versículo 3 fala que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Ele está dizendo assim: viva amando, viva com amor. Perdoe as pessoas, ame as pessoas, trate bem as pessoas e seja fiel. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Seja fiel nos seus relacionamentos, no seu casamento, respeitando seu pai e a sua mãe, sendo um bom pai e uma boa mãe, sendo uma pessoa que mostra para os seus filhos que eles podem confiar em você, podem confiar naquilo que você fala, sendo fiel nos seus contratos. Porque se você ama as pessoas e você é fiel nas suas relações, que as pessoas, você vai alcançar o favor de Deus. Deus vai olhar para você e vai dizer: esse é alguém que eu vou favorecer. Eu vou dar vida longa para essa pessoa. E eu vou dar a prosperidade, as riquezas e a honra para essa pessoa. É isso que o versículo 3 fala, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Ou seja, ande sempre com isso. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Você vai ser bem-vindo. Você vai ser bem visto e abençoado por Deus. E as pessoas vão gostar de ter relacionamento com você porque vão ver que você é uma pessoa amável e confiável. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Tema ao Senhor significa coloque Deus em primeiro lugar. Honre a Deus, respeite e tenha absoluto respeito por Deus. Então aqui os 5, os 6 e os 7 estão falando: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus planos, nos seus projetos. Tudo o que você fizer, coloque na mão de Deus. Diga a Deus: hoje eu acordei e eu tenho essas tarefas, e eu tenho esses objetivos, e eu coloco isso nas tuas mãos, e eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo que você fizer. Se você for fazer uma viagem, agora nós estamos mais no final do ano, talvez você tenha um plano de visitar algum parente em outra cidade ou até em outro país. Já coloque em oração o que o Senhor esteja comigo, com a minha família nesse projeto. Você quer abrir um negócio. Senhor, vai na minha frente. Coloca pessoas que possam me trazer conselhos. Coloca na minha frente os cursos, os treinamentos que eu preciso. Você precisa decidir como vai conversar com seu filho, com seu pai, a respeito de algum assunto. Senhor, me dá sabedoria, me mostra o melhor caminho. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Se você tomou alguma decisão errada no passado e agora está sofrendo o resultado do que você decidiu errado,
Deus pode endireitar os seus caminhos. Peça perdão, diga: Deus, tomei aquela decisão errada. Me ajuda a endireitar os meus caminhos. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Agora o versículo 8. Fazendo isso, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Por que isso vai dar saúde ao corpo? Quando nós ficamos ansiosos, preocupados, deprimidos, tristes por causa das nossas decisões, o nosso corpo adoece. O nosso corpo recebe o impacto daquilo que a nossa emoção está passando. Então, se eu coloco o Senhor, no versículos 5, 6 e 7, se eu confio no Senhor e eu reconheço Ele nos meus caminhos e peço a Ele que endireite os meus caminhos e evito o mal, então as minhas emoções ficam sob equilíbrio, eu fico em paz e eu consigo ter saúde no corpo e vigor aos ossos. Versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O versículo 9 e 10 fala para honrar a Deus com tudo que nós temos, com todos os nossos recursos, com os primeiros frutos de todas as plantações. Os primeiros frutos, se você pegar a Almeida Revista e Corrigida, que é a outra versão da Bíblia que nós usamos em outubro, lá está escrito: louve ao Senhor com todos os seus bens, honre ao Senhor com todos os seus bens e com as suas primícias, com as primícias das suas plantações. As primícias falam a respeito do dízimo. Eu sei que tem muitas pessoas que têm resistência em relação aos dízimos, mas a Bíblia, na sua totalidade, é a palavra de Deus. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito que vocês devem trazer os dízimos até a casa de Deus, para que ali haja mantimento. Mantimento fala de manutenção. Quando você colabora com os seus dízimos com alguma obra de Deus, você permite que aquela obra permaneça aberta. E as pessoas que estão entrando ali, participando dos cultos, mesmo quando você não vai, estão ouvindo a palavra de Deus, recebendo Jesus. Vão pessoas viciadas, pessoas tristes, pessoas abatidas. Dentro de uma igreja existe todo tipo de pessoas. Pessoas que vão ali para buscar a cura de uma doença. Quando você colabora, você permite que aquela porta esteja aberta para que as pessoas sejam alcançadas. Então a ideia do dízimo é essa. Se você tem essa resistência, procure um lugar em que você verifica a prestação de contas, que os pastores são abertos a conversar sobre os projetos. Você é livre para escolher a igreja e o local que você vai apoiar. Se você tem desconfiança, mude de igreja, mas não deixe de honrar a Deus, porque a palavra de Deus fala isso. Não é sobre o pastor, sobre o local, é sobre o compromisso com Deus que você assume. Então, o versículo 9 e 10 dizem: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Essa questão de todos os seus recursos também fala que não é só questão do dinheiro. Qual o tempo que você usa para honrar ao Senhor? O nosso tempo também honra a Deus. Tem pessoas que falam, eu devolvo, tem outro lado da moeda. Tem as pessoas que devolvem o dízimo fielmente. Elas falam assim, eu já devolvi o dízimo. Então por que eu tenho que ir e ajudar alguém fazendo uma visita? Por que eu tenho que ficar lendo a Bíblia ou ficar orando? Elas pensam que
porque elas devolvem o dízimo em dinheiro, elas já têm direito de receber todas as bênçãos de Deus. Mas o dízimo é de tudo. Um dia tem 24 horas. Existe uma parte do dia que você deve ler a palavra, que você deve orar e que você deve fazer a reunião da sua família, para reunir todos à mesa e dizer: vamos orar juntos. Vamos ler aqui uns versículos da Bíblia e aprender um pouco mais a respeito de Deus para a nossa casa. Você deve dedicar a sua família a Deus. Quando fala honre o Senhor com todos os seus recursos, ele fala também sobre isso. Indo um pouco adiante, honre o Senhor com todos os seus recursos, o nosso corpo físico também é um recurso que Deus nos dá. Você poder andar, poder pensar, poder estudar, poder enxergar, poder ouvir, poder falar, poder compartilhar ideias, é um recurso que Deus dá para nós. Como que você cuida do seu corpo físico? Tem pessoas que comem qualquer coisa, dormem pouco, não cuidam do sono, não cuidam do planejamento e estão usando mal o recurso do seu corpo. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos. Honre o Senhor com a forma como você cuida da sua alimentação, do seu corpo físico, do seu sono, de beber água, de não consumir muito açúcar. Muitas pessoas estão hoje, na terceira idade, com problemas de diabetes, hipertensão, porque consumiram sal em excesso, consumiram açúcar em excesso, não praticaram nenhuma atividade física, ficaram muito preocupadas com coisas que poderiam ter feito mais planejamento. Então, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O versículo 10 fala da promessa. Os seus celeiros, nós temos celeiros na vida espiritual, na nossa vida física e na nossa vida financeira. Você vai ficar com a alegria do Espírito Santo, celeiro espiritual. Você vai ter a sua saúde em dia. Fala a respeito do seu corpo físico. E também fala dos celeiros, no sentido daquilo que você vai receber de riquezas de Deus. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, fala que se você devolve os dízimos, o Senhor tem uma promessa: eu abrirei as janelas dos céus. Janela só pode ser aberta pelo lado de dentro. E lá está escrito em Malaquias 3,10: eu abrirei as janelas dos céus e vos darei uma bênção que vai sobrevir, que vai trazer a maior abastança. Então existe uma promessa. Se você devolve o dízimo, você pode orar e dizer: Deus, existe uma promessa na sua palavra. Você pode dizer a Deus: está escrito na sua palavra que se eu for fiel, o Senhor me trará a bênção que sobrevém a maior abastança. Não há nada de errado nisso. Você pode dizer a Deus: é promessa do Senhor. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, os versículos 11 e 12 nos ensinam que Deus permite que nós passemos por castigos. Deus permite que você sofra quando você toma uma decisão errada. Nós já lemos isso em Provérbios no capítulo 1. Lá no capítulo 1 tem um trecho que fala: se você não me escutar, você vai tropeçar e a sabedoria vai dar risada quando você buscar e não receber a resposta. E nós comentamos em Provérbios 1 que Deus, quando você erra, Ele permite que você receba o resultado, a consequência do que você fez. Porque Ele quer ter filhos maduros e não filhos mimados. Deus, Ele quer que nós venhamos a amar e respeitar o nosso próximo.
Imagina se Deus permite que um irmão bata em outro irmão, descumpra o contrato com outro irmão e ele, como pai, não corrige isso. Aquele que foi injustiçado olharia para Deus como pai e diria: como que o Senhor não castiga ele se ele fez um mal para mim? Deus, ele vai trazer a disciplina e a correção. Deus é justo. Ele vai trazer a correção. Você vai colher todo o resultado daquilo que você fizer. Por isso que Provérbios 3 fala: guarde os mandamentos, porque aí você vai receber o favor de Deus. Por isso que nós lemos no versículo, ali no versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Que você ame as pessoas e que você seja fiel, porque aí você vai encontrar o favor de Deus e você vai encontrar o favor de Deus e vai ser bem visto pelos homens. Esses versículos 11 e 12 também trazem a resposta para uma outra pergunta. As pessoas dizem assim: a pessoa lá que não segue a Deus faz tudo errado e não acontece nada de mal para elas. Se eu faço uma coisa errada, eu recebo o castigo bem rápido. Por que que é assim? Por um motivo simples. Deus, ele corrige os seus filhos. E ele é um pai que corrige os que estão com ele. Lá em Hebreus, no capítulo 12, você pode ler depois lá, Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ali para frente, ele fala que Deus, ele corrige a todo aquele que ele recebe como filho. E se o filho aceita o castigo, é filho, mas se não aceita, é um bastardo. Porque assim como nossos pais nos corrigiam quando éramos crianças, assim também o nosso Deus corrige aquele a quem recebe como filho. E lá está escrito ainda assim: nenhuma disciplina, quando está sendo aplicada, é motivo de alegria, mas depois produz frutos de justiça para os que nela são exercitados. Então, lá em Hebreus está escrito que a disciplina é aplicada, na hora da disciplina, na hora do castigo, traz amargura, tristeza e dor, traz sofrimento, mas depois produz frutos de justiça, produz o aprendizado. Aquele que é corrigido entende e aprende o caminho correto. Então aqui o 11 e o 12 dizem: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Versículo 13: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. 14: pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. 15: é mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Versículo 16: na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Então, a sabedoria, ela vale mais do que dinheiro. Com sabedoria você conquista vida longa, veja o 16 ali, e riquezas e honra. Então a ideia do capítulo 3 é: coloque Deus em primeiro lugar, busque os seus mandamentos, ame as pessoas, seja fiel em tudo que você fizer nos seus relacionamentos, aceite a correção de Deus e busque a sabedoria, porque aí você vai ter o favor de Deus. Você vai ter vida longa, riquezas e honra. Veja aqui o 16. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. O favor de Deus inclui essas bênçãos: vida longa com prosperidade e paz, riquezas e honra. 17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Você faz as coisas certas, você ama as pessoas, você é fiel nos seus relacionamentos, você honra a Deus, você dedica o seu tempo para Deus, você recebe água da vida,
você recebe paz, que mata a sede da sua alma, mata a fome da sua alma. Quando você lê a palavra é alimento para a sua vida. Então você vai encontrar caminhos de paz. 18. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. 19. Agora 19 fala que Deus usou a sabedoria para tudo. Veja aqui no 19. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento ele fixou no lugar os céus. 20. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho. Então, até Deus usa sabedoria, entendimento e conhecimento. O versículo 19 e 20 estão dizendo: veja como a sabedoria é importante. Até Deus faz tudo usando sabedoria. 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. 22. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Quando você usa um colar no seu pescoço, você fica com boa aparência, você fica bem visto. Então ele está dizendo: tenha bom senso, sensatez e equilíbrio. Você vai ser bem visto em todos os lugares em que você chegar. 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quando você segue aqui no versículo 21, guarde a sensatez e o equilíbrio. Guarde o amor, a fidelidade. Tudo que está falado aqui nesse texto, o respeito a Deus, isso vai ser um enfeite para o seu pescoço. Você vai seguir o seu caminho em segurança, não vai tropeçar. Quando deitar, não terá medo, o seu sono será tranquilo. Não vai ter dívida com ninguém, não vai pensar: fiz aqui alguma coisa errada, fiz um mal para alguém. 25. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. 26. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. 27. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. 28. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então aqui o 27 e 28 falam sobre ter bondade, ter generosidade. Se você pode ajudar alguém, já tem na sua mão, ajude a pessoa. 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. O 29 fala: respeite os seus vizinhos. Os seus vizinhos moram perto de você e eles esperam o bem de você. Esperam que você seja um bom vizinho. Não fique olhando mal para o vizinho. Tem aquele vizinho que fica olhando e espiando pela janela para ver o carro que o vizinho comprou, para ver a mulher do vizinho, para ver o marido da vizinha, para ver os projetos do vizinho. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Se você busca alguma coisa, coloque os seus planos na mão de Deus. Deus é Deus e abençoa a todos os que confiam nele. Você não precisa carregar inveja e nem cobiça por nada que é do seu vizinho. Não planeje o mal contra o seu vizinho. Procure falar do amor de Deus para o seu vizinho. 30. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Então aqui, o 31. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. 32. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Então, você não deve ter inveja de ninguém, mas muito menos de quem faz as coisas erradas. 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Então nós já comentamos que justo é aquele que fica colado com a palavra de Deus. Lembre de roupa justa.
A roupa justa fica colada no corpo. O justo é aquele que medita na palavra de Deus e fica colado para fazer o que a palavra de Deus fala. Versículo 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os zombadores são aqueles que zombam, brincam com a palavra de Deus, que levam a vida como querem. Mas ele concede graça aos humildes. O humilde é aquele que reconhece: eu dependo de Deus. Eu não sei tudo. Eu preciso colocar o meu caminho diante de Deus. O zombador é aquele: será que Deus existe? Eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero, eu saio com quem eu quero. Se eu quiser ter inveja, eu tenho. Se eu quiser sair com a mulher do vizinho ou com o marido da vizinha, ou se eu faço o que eu quero. Esses são os zombadores. Deus zomba dos zombadores. Os zombadores, os que não honram a Deus, eles tropeçam, eles caem, eles são castigados. Eles estão lá, sofrendo depois de dores porque, me envolvi com a pessoa errada, me envolvi com a pessoa que já era casada e depois a pessoa prometeu que ia largar o marido, que ia largar a esposa para ficar comigo, mas depois ele não fez isso, só mentiu. Então os zombadores, eles recebem o castigo pelo que fazem, mas ele concede graça aos humildes. 35. A honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então aqui o Senhor faz com que os tolos recebam o castigo pelos seus atos. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 3. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Faço um convite a você agora que quer ter um relacionamento com Deus e não sabe como ter esse relacionamento com Deus. Talvez você caiu aqui nesse vídeo pensando em conhecer um pouco de Provérbios, mas Deus, ele enviou Jesus, o seu filho, para que morresse por toda a humanidade. Jesus veio sendo Deus Filho para morrer por todos e dar o perdão dos pecados de todos. A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e no versículo 10, que se você confessar a Jesus com a sua boca e você crer no seu coração que ele pode perdoar os seus pecados, então você será salvo. Salvo do quê? Da perdição eterna. Você vai ser perdoado dos seus pecados, você vai se tornar filho de Deus, filha de Deus, você vai receber o Espírito Santo na sua vida, que é o Espírito de Deus morando em você. E por último, você vai ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida, e quando você partir dessa vida, você vai estar para sempre com ele. Então, para ter esse relacionamento com Deus, faça essa oração comigo, em que você vai pedir para que Jesus esteja na sua vida para sempre. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe como teu filho ou como tua filha. Me concede o teu Espírito Santo para te seguir eternamente. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora, procure uma igreja que prega que toda a oração deve ser feita exclusivamente para Jesus, que Jesus ressuscitou e está vivo à direita de Deus. Ele consegue ouvir as orações de todos e intercede por todos. Você não precisa de nenhum anjo, nenhuma imagem e nenhum santo, porque o próprio Jesus deu a vida dele e ele disse: eu estou com vocês e eu vou dar o Espírito Santo a vocês. Você pode ler isso em João capítulo 14 e João capítulo 16. Lá no Evangelho de João, Jesus estava conversando com os discípulos e ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês.
Então você ora a Jesus, ele escuta e responde. Essa é a palavra de hoje. Procure um lugar onde você possa seguir a Deus e participe dos cultos. Você pode pensar, mas as igrejas estão com muitas pessoas ruins. Existem pessoas ruins nas igrejas, sim. Mas você deve lembrar, igrejas são lugares em que os que precisam de socorro e de cura é que estão ali. E Jesus está ali para curar a todos. Então, é por isso que nas igrejas você encontra todo tipo de pessoas. Como num pronto-socorro tem todo tipo de pessoas doentes, na igreja tem aqueles que estão exercendo a função de enfermeiros e médicos da alma e aqueles que estão perdidos. Então, não se surpreenda. Não chegue numa igreja confiando em todas as pessoas. Tem pessoas que estão mais doentes e você precisa se cuidar quando estiver dentro da igreja com quem você se relaciona. Mas tenha o amor de Deus. É a lição almas. Quando Jesus estava na terra, ele pregava para prostitutas, para cobradores de impostos que eram desonestos e para pessoas que faziam mal. E ele foi condenado. Apontaram o dedo para Jesus e disseram: Você come com pecadores. E ele disse: Os que estão sãos não precisam de médico, mas os doentes é que precisam de médico. Então não julgue as pessoas. Tenha uma nova visão sobre igrejas. Não espere que nas igrejas você vai encontrar pessoas santas. Nas igrejas você encontra todo tipo de pessoas. Mas vá para buscar a Deus. Ouça a palavra de Deus. E veja bem, nas suas relações, o que cada pessoa precisa. Talvez há pessoas lá que precisam do seu amor e da sua palavra de orientação. E há outras pessoas que estão lá que podem trazer a você a palavra de orientação que você precisa. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Medite sempre em Provérbios. Continue nessa leitura diária, que Deus vai trazer mais sabedoria e mais luz, porque é isso que a palavra dele tem para a nossa vida. Deus abençoe hoje e sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo, saúde e fé, renovação de esperança todo o tempo. Amém.